Então, novamente, boa tarde. Temos mais um vídeo a gravar, uma oficina dentro do projeto do CTG CPET Araju de Santa Rosa, um projeto muito importante, muito válido, financiado pela LIC, Lei de Incentivo à Cultura. É um dado importante que se diga e me traz para mim muita mais responsabilidade ainda, porque se trata de dinheiro público, que nós precisamos respeitar acima de tudo, que é dinheiro do nosso povo. As reduções jesuíticas. No vídeo anterior eu falei das invasões e de que 200 anos propriamente o Rio Grande do Sul não apresenta história. Oficialmente não, porque não existia para Portugal e para a história não existia. No entanto, neste período de, por bem dizer, 200 anos, 150, ocorreram fatos importantes. Quando em 1549 Vasco da Gama veio para o Brasil, para oficialmente, em nome de Portugal, começar a colonização, veio junto o padre Manuel de Nóbrega, outros 6 jesuítas. Eles tomaram conta do ensino todo do Brasil, do sistema de ensino implantado pelos jesuítas no Brasil. Porém, isso aqui era Espanha, não havia nada. Daí os jesuítas, a partir de uma delegação do Papa, foram se organizar e vieram pela Espanha, em nome dos espanhóis, para esta região. Os jesuítas em forma de reduções jesuíticas. A missão deles, quer dizer, o objetivo, o trabalho grande deles era evangelizar os povos nativos. Entraram pelo Peru, fizeram pequenas experiências para lá, e em 1609, já agora eles tinham criado uma província chamada do Paraguai, porque a Companhia de Jesus, no mundo afora, se administrava em províncias. Vieram para a província do Paraguai e começaram em 1609 a primeira redução entre os indígenas Guarani, lá em São Inácio Guaçu, no Paraguai. No mesmo ano, 1500, organizaram também e vieram para o Brasil, para o Guaíra, no oeste do Paraná, próximo ao Rio Paraná e confluência depois ao sul, Foz do Iguaçu. Lá fundaram inicialmente 2 reduções, e isto em 1610 e até 1629 fundaram 15 reduções lá. Havia lá cerca de 35 aproximadamente indígenas que sabiam trabalhar, construir, faziam agricultura, construíam igrejas, construíam suas casas, faziam artesanato, tudo mais. Isto que são as reduções, a vida nas reduções. Porém, como eu falei no vídeo anterior, houve a invasão dos bandeirantes, Raposo Tavares, e aprisionavam estes indígenas e levavam-nos para São Paulo para vendê-los aos plantadores de cana dos engenhos de açúcar. Não havendo solução para o caso, embora os reis de Portugal e Espanha tivessem proibido a escravização do indígena, ela ocorria solta. Aí então o padre Antônio Ruiz de Montoya, que estava de superior daquelas reduções, juntou os últimos 12.000 indígenas das reduções de lá e encetou uma caminhada para o sul, inicialmente com muitas canoas, pelo Rio Paraná até as 7 Quedas. Não podendo passar por aí, ele veio a pé. Vieram dos 12.000, a maioria morreu no decorrer do caminho. Bateu uma epidemia que dizimou o grupo. Chegaram cerca de 4 a 5 mil aqui para o sul.
Aí ocuparam espaços que já havia na Argentina, como a redução de São Inácio Mini, a redução de Loreto, outras, e o padre Roque Gonzalez, no Rio Uruguai, ele desceu pelo rio e foi até o rio Ibiqui. É o primeiro explorador de fato do Rio Grande do Sul, é padre Roque Gonzalez de Santa Cruz. Ele entrou pelo rio Ibiqui adentro, aproximadamente o que hoje ali se chama Manuel Viana, próximo a Alegrete. Ali ele fundou uma primeira redução candelária entre os Tapé, não era dos Guarani. Mas estes não quiseram receber isto, e quando ele saiu, voltou, eles queimaram e ficou em nada. Ele voltou, em 1626 ele atravessou o rio Uruguai e entrou para o Rio Grande do Sul, fundou a primeira redução no Rio Grande do Sul, São Nicolau. São Nicolau é a porteira, pode-se dizer, para a cultura, para a história, agora com europeus presentes, no Rio Grande do Sul. Aí começa um grande trabalho de fundação de reduções. Foram fundadas em torno de 11 reduções no Rio Grande do Sul. Desde São Nicolau até próximo a Caxias, onde havia uma chamada Santa Lúcia, onde estava o padre Cristóvão de Mendonça, o primeiro tropeiro do Rio Grande do Sul, porque para ter proteína para os indígenas, ele foi até Corrientes, na Argentina. Lá havia um estancieiro português, muito rico e tinha muito gado. Ele foi lá buscar cerca de 1000 cabeças de gado para começar a criação de gado no Rio Grande do Sul. Ele ficou agora cuidando da redução de Santa Lúcia. Vieram com esse desenvolvimento, o bandeirante Raposo Tavares veio novamente ao Rio Grande do Sul e levou estes 6.000 indígenas de Santa Lúcia, assassinou o padre Cristóvão de Mendonça. Quem conta isto num documento escrito em 1639 é Antônio Ruiz de Montoya, o padre fundador das reduções do Guaíra. Ele escreveu esse documento e levou aos reis de Portugal e Espanha para fazer a denúncia proibindo a escravização do indígena. Essas reduções, o Raposo Tavares voltou uma segunda vez, descendo o rio Uruguai até aqui embaixo, vamos dizer assim, Porto Lucena, onde se deu uma batalha. Os índios já estavam organizados, aguardando, vinham com 80 lagoas, 80 canoas descendo o rio, e os indígenas desbarataram esta bandeira dele, e o Raposo Tavares fugiu com cerca de 20 canoas de volta para São Paulo. Aí os jesuítas se retiraram. Todos os indígenas das reduções se retiraram do Rio Grande do Sul e foram para a Argentina. 50 anos depois, 1882, retornaram, e aí começaram os 7 povos das reduções jesuíticas, famosos 7 povos: São Nicolau, São Borja, São Luís, São Miguel, São Lourenço, Santo Ângelo, São João, onde floresceu uma sociedade modelo. Na redução era um povoado que tinha até o máximo de 6.000 habitantes. Quando se aproximava, eles dividiam, e ali os indígenas trabalhavam sempre no coletivo, porque é da natureza do indígena o coletivo. O jesuíta, com a sua cultura europeia, a sua visão cristã de mundo, de ser humano, de transcendente, se uniu ao indígena com a sua cultura e a sua visão, e formaram algo muito interessante nessa sociedade: um homem novo,
tanto o jesuíta europeu se transformou, quanto o indígena cultural, na sua cultura, se transformou, e temos então um novo homem, o homem missioneiro, nestes 7 povos aqui. Depois havia 15 na Argentina e mais 8 no Paraguai, mas aqui somos 7. Estas sociedades, essas comunidades, povos, tinham agricultura. O padre Antônio Sepp, aqui em São João, tinha imensas plantações de algodão, donde faziam o pano para tangas para todos os habitantes dos 7 povos. Eles produziam gado. Falei de que o padre Cristóvão trouxe 1000 cabeças. São Miguel chegou a ter cerca de 50.000 cabeças de gado. Lá próximo a Uruguaiana já pediu outros 50.000. Daí veio o gado do Rio Grande do Sul, que depois os grandes fazendeiros começaram a criar. Provém daí o indígena que ele introduziu. E a cultura, a arte, excelentes músicos, eles tinham grandes orquestras. Há pouco eu estive na Bolívia. Na Bolívia também tinha cerca de 11 reduções jesuíticas. Lá estão arquivados hoje mais de 500 partituras de música, onde 2 grandes compositores, Padre Antônio Sepp e Domênico Zipoli, na Argentina, compunham as músicas. Lá hoje tem orquestras que executam as músicas criadas, compostas e executadas aqui nas reduções. Fabricavam instrumentos de música, desde violinos, órgãos. O padre Sepp construiu 2 órgãos extraordinários. As esculturas estão hoje no museu em Caró, em São Miguel, museu criado por Lúcio Costa, 1932, quando Getúlio Vargas começou a dar cuidado a essas ruínas. Aquele museu que está lá, essas esculturas dos indígenas, havia os mestres jesuítas. A fundição do ferro ali em São João, a primeira fundição do ferro neste país foi aqui em São João. O padre Antônio Sepp tomou a pedra cupim, mandou para a Alemanha, para o seu irmão, que era metalúrgico. Ele examinou e tal, e mandou de volta, dizendo: meu irmão, 35% de ferro. Instruiu e desenhou para ele um forno subterrâneo, e o padre fez, e daí fundiam a pedra cupim, transformavam em ferro, e o próprio padre lá na ferraria forjando, e o índio derramando água em cima e ele batendo para endurecer, para temperar, formar o aço para os instrumentos, o que era necessário, porque antes as cunhas, os machados e tal, só vindo da Europa. Então havia uma agricultura muito avançada, as cidades em torno de uma igreja, em torno de uma praça, havia todas as oficinas, observatório astronômico, ali em São Miguel houve, São Lourenço também. Um jesuíta escreveu livros sobre astronomia que foram usados nas universidades na Inglaterra e outras. Formou-se uma sociedade onde todos tinham alimento, todos tinham vestuário, todos tinham moradia, todas as crianças tinham creches, tinham abrigos, todos os velhinhos tinham os seus asilos, proteção para todos. Tudo era coletivo. O grande valor cultivado era a cooperação, o coletivo, o cuidado, tudo para todos. Por isso, o Robespierre, Voltaire chamam de modelo social inédito. Depois disso, chegou 1750, o Tratado de Madrid. Novamente as duas potências europeias se reuniram,
mandaram um exército da Europa para o Rio Grande do Sul, entraram por Uruguaiana, cerca de 6.000 soldados, destruíram essas reduções todas e terminaram com todo este projeto para instituir um outro que hoje está em vigor no país. No próximo encontro, para a próxima gravação, vamos dar continuidade agora ao trabalho português no Rio Grande do Sul, a história a partir de 1736.